Tá três bom, aí. só faz rápido, curtinho, porque a gente não tem muito tempo da palestra, né? Um dia eu tinha conversado com a monja sobre das muitas perguntas que eu tenho, e eu tenho uma grande dificuldade, porque como muitas pessoas já teve lesões, eu tive muitas, e de tantas perguntas que eu tinha aos médicos, que eu respeito, mas foi o Lama que uma vez me contou uma coisa que me ajudou de uma profundeza que ninguém pode imaginar. Uma que nunca vou me esquecer, a gente usa 3% do cérebro, podemos utilizar outra área. Assim eu consegui voltar a falar. Não digo que eu falo super bem, mas eu, independente se é budista ou não é budista, a meditação foi muito positiva. Então, eu digo a todos, independente de quem eu mandei a todas as pessoas que não são budistas, que vale a pena a gente aprender dos monges e do Lama. Perdoe se eu disse palavras incorretas. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Bem-vindo, todo mundo. Então, é isso. A Julieta que chamou a gente aqui para falar Ok. que a gente se conheceu justamente depois que ela teve os comas. Então, e aí ela pediu para a gente falar sobre o que ela falou sobre mas sobretudo em como lidar com isso de acordo com essa psicologia. Então, é para dar mais insights, mais pontos de vistas diferentes sobre momentos e situações complicadas, né? Então, isso que o Geshe vai falar hoje. E só apresentando um segundinho o Geshe, então, o Geshe Gyaltsen Serin é um monge tibetano vindo da região de Kham. Ele veio aos 23 anos aqui para a Índia, né? Ele escapou, né, lá da repressão chinesa dentro do Tibete e veio a pé até o Nepal. Depois do Nepal, veio aqui para o sul da Índia, para o monastério. Aqui ele se formou, estudou a filosofia e psicologia budista por 23 anos, se graduou, hoje é Geshe Tarampa, né, que é o mais alto nível de estudo, né, de certificado da psicologia budista. E aí faz 10 anos que ele é professor dessa filosofia na escola, na biblioteca tibetana, no norte daqui da Índia, na cidade chamada Dharamsala. E ele é professor de filosofia budista, ok? Eu sou a monja Tenzin Lamdron, brasileira, engenheira e formada em engenharia, mas trabalhei com RH e há 10 anos estou aqui na Índia estudando também essa psicologia, essa filosofia num monastério, tá? Então a gente já vai começar a falar um pouquinho do assunto com vocês hoje. Então, bom dia a todos. Bom, o Geshe aqui está me pedindo para o Geshe Gyaltsen Serin, junto com seus compatriotas, eles decidiram um pouquinho mais de um ano, formar um grupo também, formar um grupo de, não só de Dharma, mas um grupo para ajudar todas as pessoas a encontrar um caminho para uma vida mais tranquila, né? Para conseguir viver uma vida mais tranquila, com menos problemas. Então, seja através da filosofia budista direto, seja através de pontos de vista diferentes psicológicos. Então, esse é o grupo chamado Shide, ou Peace of Mind, né? Peace of Mind, que foi criado há um ano e tem o objetivo de acordo com a demanda das pessoas, com a necessidade da demanda das pessoas, independente se querem ouvir sobre budismo ou não, isso a gente não tem a pretensão de disseminar o budismo, mas sim de usar dessa psicologia, o conhecimento dessa psicologia para ajudar no dia a resolver, trazer novas ideias, para ajudar no dia a dia das pessoas. Então, também o Geshe é fundador desse grupo, e através desse grupo a gente também está fazendo essa palestra hoje, tá bom?
Sarvasa Shinye Nana Vijjan Sarvasa Tambaran Che Choki Mocha Chajanya Varjim Chote Iji Chimbayara Chobayin Pande Tete Sarvache Varan Shom Tadambadala Ane Nabasu Tsama Ane Dona Chimbochini Ane Diri Delaya Ane Peba Dela Toma Dela Ane Nabasu Tsama Tashi Deli Hos. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, todos presentes, com a vontade de ouvir o que a gente tem aqui para falar hoje. Então, todos a vocês, bem-vindo, e o cumprimento em tibetano, Tashi Dele. Tadi nani japalo, ani nito nishi tsasam gulo to pa, ani ko tsasare, ta nipa de nito nishi tsawshi gulo, sawa de la ya, ani ta chidagi chenga tsu semi shi de to ni, modi da dini goni, tsamri dini shu, nina kyartu, ani marong ta nga nyi tang, ani nga tsu tsami to ni, ya chi lo sawi nana lo yiba ina, naba tsu chik chawa lamdo, nami tsiri, Bom, a gente acabou de sair do ano de 2023, tudo que a gente aprendeu do ano de 2023 nos acompanha, e agora a gente começa com o ano de 2024. 2024, comecinho desse ano, então a gente tem a possibilidade de um novo recomeço, e não só para nós aqui, mas para todos vocês e para todos os seres, desejo de coração e rezo muito para que seja um excelente ano, com poucos obstáculos ou nenhum obstáculo, e que sejam de boas conquistas. Samlo Sawachi. Tati Karla Wores, Lo Niba, Lo Nishatasam, Nalaya, Sozuchi, Legat, Samlo Tanare, Karvich, Chani, and Yapochemevaina. Talo Sawa di Nanola Moni, Suzu Lega Tony, and Karakari Tony, Chimi Zambojida, Samlo Sawachi Tony, and Nemasi, Yes, and Odile Samlochi Niberta, Tango Mure. Bom, e aqui a gente fala feliz ano novo, fala ano novo. É um ano novo, mas na realidade, se a gente para olhar, os nossos anos são velhos, né? Porque a cada ano novo a gente se torna mais velho, né? Então a gente transforma esse corpo aqui em um corpo mais velho. Mas sim, a gente tem esse costume de falar ano novo, feliz ano novo, mas é feliz ano novo para a pessoa que está ficando cada vez mais velha, né? Mas o que é importante aqui? Esse corpo está ficando mais velho a cada ano novo. Mas o que é extremamente importante é que, ainda que esse corpo aqui ele vai se degenerando a cada ano, ele vai envelhecendo a cada ano novo, o que é novo? O que é novo é a possibilidade, a oportunidade que a gente tem de ter novos pensamentos, de ter novas formas de perceber as coisas e de pensar. Então, é essa possibilidade e realmente a ação de pensar de jeito novo, por isso que a gente tem que, através desse ponto de vista, a gente agradece o ano novo, a oportunidade de uma chance nova. 수술을 배도 가라 정도 배도 정도 문도 다 수술을 배마도나 jandarla 배도 정도 문도 수술을 다케지 다들 수술이야 마페 jandarla 배마도 바이나 당아서 가르지 수술 디상로 딩지로지 당비 토니 다 로사와디 나로라 데리 도데 수술지 삼바상 jandarla 배마도나 노키메 삼비 삼로치다 니버드나 도당고 Uhum. E se a gente para pensar essa oportunidade nova é para novos modos de pensar. Por quê? No ano passado, quantas vezes a gente acabou sentindo inveja, raiva, angústia,
infelicidade, tanta arrogância, tantas sensações que essas sensações, essas mentes ou sensações, eles foram benéficas para a gente, para os outros ou não? A gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que parar para dar uns 5 minutos para refletir sobre os modos de pensar errôneos que a gente teve o ano anterior. E se eles realmente foram benéficos ou prejudiciais, normalmente são prejudiciais. Então, vendo a qualidade negativa dessas mentes do ano anterior, então, reconhecendo essas mentes negativas, então gerar a determinação. A partir deste ano, eu vou fazer o meu melhor, reconhecendo a fonte negativa, a característica negativa dessas mentes negativas, para não fazer de novo, não gerar de novo, não fazer surgir, não alimentar tanto neste ano. Ou seja, o corpo é antigo, só que a forma de pensar a partir deste ano é nova. 다 되냐고 저 가서 봐봐대 조시 때가래 지금 가서 초대 샘근 초대 제가 되다 아니 뒤가 돌아야 소소를 지 까미 깔깔깔이요 봐인 소소래야지 어돈이 제다 가는 제 그래서 다 조시도 기침분이 돌아야 들이 가서 봐 주야. Uhum. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a saúde mental e emocional, sobre como lidar com situações críticas, por exemplo, doenças mentais e físicas e tal. Então esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, a saúde mental e emocional em situações críticas. Olha, tá, eu 아니 도모모래야 가르치고 그래서 그러네요. 배나 가르쳐 나 기본도 나 기본민도 나저 대등용하고 나즈나 다즈나 간사즈 돈다 되니지도 나 야한도에 마도에 나 기본도 나 기본민도 나지도 나 간텐사데 수가래요레스 수들라 니요레스 나 텐사 제들라 수가래요레스 니요레스 니데가레스 아주 루다 세미니스 수데 대등용하고 나데 luta seminigal entendeu? Bom, primeiro de tudo que a gente tem que entender eu quero ser feliz, eu estou comendo, eu ando, eu vou, eu venho, eu fico, eu. Ou seja, essa nossa identidade, essa identidade que a gente tem aqui, ele existe como? Como que esse eu existe? Para existir, ele precisa de uma base. Então, essa base, essa fundação, essa base são dividido em dois. Então, a base física e a base mental. Olha,当我刚登上个绿灯线尼泊得了呀，当我做那么搞得不有的是，所以几乎得我就不会呢，所以刚登上个绿灯线尼泊得他不有的是。E dessas duas bases, a base física, ou seja, essa estrutura física, esse corpo físico, a gente precisa cuidar para ter um bem-estar físico. 소소 간 댄사고 루시니도 대상 매와이나 가르레자 소소래야 아니 되고요 말에. Se esse corpo físico não se sente bem, então obviamente eu não me sinto bem. 대인 소상한 저 남기니 저 댄스 측니도 이 측니도 뺏기 치고 지금 저 댄스가 가라 소소라 간 초바 배나 자마로 이거는 간 초바데 다donda 간 초바데 땡고 그래서 만 초바데 땡요 말이에요. E em tibetano, a palavra saúde, na realidade são duas palavrinhas, é a união de duas palavras. Choten, cho significa o que em inglês suitable. Se alguém lembrar como é que é em português, me ajudem. O que faz suitable, que faz sentido, ou que alguém lembra como é que é suitable em português? Pode falar. Apropriado? Apropriado. Então, o que é apropriado? E tem a base. Então, o que é apropriado para essa base? Isso significa saúde. Saúde, em tibetano, significa choten, ou seja, apropriado para aquela base. Pena onde contém-se que tanta libora la caragudo, zegudo, cologudo. E aí né, pena colono que susu supondela ya 초바지 공부도 모두 소소소 보라 만초비가 콜로지 건난 지bom이도 갈린다. 맨날 한국어로 해도
소소 깜발에 체다다 체종 다다지 공바이나 갈레요 말에 소소를 기고요래 한국도 소소 깜발에 맞도 치슈 야나 한국 최고 직권되어 있나 깜발 치슈요 되니 한국 최고 직권되어 있나 대우미도 Assim como para esse corpo físico, o que é apropriado, o que faz sentido, o que alimenta direito esse corpo, o que faz bem esse corpo primeiro, uma temperatura correta, o vestimento correto, o alimento correto, as substâncias corretas apropriadas para este corpo. Né? Então, se a gente está fazendo calor e a gente não veste tanto, se está fazendo frio, a gente não veste tanta roupa, então esse corpo fica com frio. Se eventualmente o tamanho do nosso pé é grande, a gente usa um sapato pequeno, então não é apropriado para esse sapato. Ou seja, a gente precisa alimentar e fazer com que as condições externas, físicas, estejam. A gente precisa dar para este corpo, vestir e alimentar este corpo de acordo com o que é apropriado para o corpo físico. Assim como também comida. Não adianta alimentar este corpo físico com comidas que não fazem bem para este específico corpo físico. 내려야지 나산으로 좀 봐이나 멜때 나무다지고로 그래서 참아 가라 쭉 가라래서 절대 나라 대고 고나 zubo 대탕 고도 zubo 대탕 용와라 zubo는 절대 고도지 당아서 깔레야 대고리데 맞아 참에 하고 요 Assim, por isso, então, como a gente quer um bem-estar, eu quero viver bem, eu quero ter um bem-estar, então eu faço de tudo para que este corpo físico também tenha um bem-estar. Então, eu vou para academia, eu faço exercício, eu como bem, eu descanso, etc. Eu faço todas as minhas atividades para quê? Para que este corpo físico, todas as atividades apropriadas para este corpo físico. Porque se o meu físico se sente bem, então quer dizer que eu me sinto bem. 다 임바이나야 맞아 리볼은 절대 거래에서니 가자 신이 뭐 보여래 모두 맞아 샘량 절대 거래 라야 돼 대지 신게 유유 차대 그래서 Mas a saúde, que a gente normalmente reconhece, é a saúde somente a nível físico, né? Pouquíssimas pessoas acabam relacionando saúde como também a parte emocional e mental. 땅은 저 샘근 절대데 마용와들라 가서 받쳐지니도 수가래 다 상로 멤버들인데 하나하나 해야지 지금 날개다 차벌어서 버티고 저런 거 수도 생이 나올라 요바이나 그래서 아주 많죠 바래 샘라 물어봐서 참 요리에서 E sobretudo, o que tira a parte da emocional e mental do centro são todos os estados de pensamento, estados mentais negativos, assim como arrogância, inveja, etc. Então, todo tipo de pensamento, arrogância e inveja, nesse estilo, faz com que esta mente ou estas emoções, elas não fazem bem para essa mente. 가르레지 내가 빼나 나서 한번고요 말이 소소고 상로 나로라지 상로 리치 소소고 상로라 지용디가나 상로도 생기세나 대보메바 책이가 소샤리고 상로지 양 리치 리카지가 소소고 상로 나라들이 지네 상로 땅원디가 소소고 셈들 효시시 소셈도 고양보 이리 차요 봐 어디가 가르된 거래 셈도 책이가 소되니까 상로 간이 지이 바이나 디디그 소소고 셈라 만토 바지래 이때요 말이에요 소소고 상로 땅원디가 소소고 셈도 빼 흘러다 소소 셈도 고양보 차이가 상로를 지그래서 디디그 상로도 저 툭툭 셈라 땐 투바이나 셈을 켜대자 차요 E tem dois tipos de pensamento, né? Dois tipos de níveis de pensamento. Pensamentos que acabam agitando a mente. Qualquer tipo de pensamento, sensações que a gente sente, que agitam a nossa mente, não são benéficos para a gente, não são apropriados para a gente. Outro tipo de pensamentos que, quando a gente gera o nosso contínuo mental, a gente fica tranquilo. Quando a gente vive naquele tipo de pensamento mais tranquilo,
a gente consegue gozar de uma tranquilidade melhor em todos aqueles dias. Ou seja, esses dois tipos de pensamentos que agitam ou que tranquilizam a nossa mente, a gente tem que saber diferenciar. E os pensamentos que tranquilizam a nossa mente, isso sim, a gente tem que se apoiar e gerar, cultivar para o nosso bem-estar. 배샤바는 따디나는 것도 땅아서 참말에 냠냠여야 지가리 그래서 빼나 콘도 시키고 자는데 가나 너무 말고 자연 줘야다 소소소부터 다시 겨워야다 가자이다 다다 시마도 봐 드리우도 어디 가려야 소소가 셈래 만트로피 삼로 콘도데 끼온데 가려야 셈바기 보면 맞제 수보이 라소바야 데오메 보소이도 Por exemplo, a raiva. Todos nós temos a experiência de sentir raiva. Naquele momento que a gente está com raiva, o nosso corpo treme, o nosso rosto fica vermelho, a gente não consegue pensar direito, a nossa fala sai toda errada, ou fala coisas que depois se arrepende, etc. Por que isso? Porque é um tipo de pensamento, a raiva é um tipo de pensamento que não é apropriado, não nos faz bem. Então, enquanto a gente está sob efeito da raiva e age sob efeito da raiva, então não só nós mesmos não nos sentimos bem, quanto a gente acaba ferindo os demais. 그러나 저 남기 안에 콘로산도 빼 니지고 차샤제니 수가요 그러와 오 빼니고 차샤 코산도 니가 저 빼데 데라미 수가요 그러와 Por exemplo, alguém que está com muita raiva, a gente vai falar, nossa, mas que bonito que está essa pessoa, super raivosa, com vontade de ficar do lado dessa pessoa, certo? Não existe isso, né? 다 아니 딜리 도데 수가 셈바도 롤로제 어디리로 차대요 바이나 오 미데 빼 셈바 롤로 차샤 미데 롤로 데샤 아서 코냠도 지금 도와지 데제 가보지도 Em contrapartida, com uma pessoa que é tranquila, que vive num estado gostoso de vida, né, sobretudo que é uma pessoa tranquila, a gente sim tem vontade, nossa, é uma pessoa tranquila, positiva, que vontade de estar com ela, de vontade de conversar com ela. 너야 다 나신가 나절에 양 무슨 냠뇨요가 지가리요 레즈든 도차 소소가 제레 끼온디가 남기 밑에 대해서 롤로로요 바이 도차 식심을 끼온디가 밑에 시기시가 차도도 시기시가 차야 다 가르레즈디가 주도 셈도 생기가 차온디가 소소 밑에 랑신가 시기시가 차도도 질라 사고로 차도도 Assim como quando surge o apego. Quando a gente está sob a força do apego, daquela ferramenta forte, a gente fica super agitado, a gente não está tranquilo nunca, a gente está sempre preocupado, agitado, né? A gente está meio que ocupado o tempo todo, a nossa mente, o nosso coração está ocupado o tempo todo, está agitado. Ou seja... 양 나버츠데 양 만나러 지제고 빼나 도차스 디가래야 도바 참마 도차를 베즈는 말이야 소소리 이제 도바 기세 참마 도차 차고 말이야 차자드 가르 치리기 도차 Não significa que todas as vontades ou desejos significam apegos, não é isso. Apego é aquela vontade exagerada, um desejo, algo de maneira exagerada, tá? Não são todas as vontades, todos os desejos que significam apego. 자, 대샤바이나 또 추소 지마도 디소 메인 손자 아니 내가라 지 소소 가디나 남도 때 지점 마와 디초가 가르즈디 소소 sem금 초때 냠도야 나 sem금 초때 냠소나 나라 민두 세아 돈다 말했어 소교 걸 남도 용이 땅 거야 지다 다데나 이제 소소가 셈 딱이나 이제 셈 쭉 되니까 삼로도 지점거 용이 땅 토바이나 디거 소소 초때나 팽거레스 Bom, então, como a gente estava falando sobre saúde, e o mais importante das duas saúdes, física e mental, então, para alcançar a saúde emocional e mental, a gente tem que reduzir de maneira imediata, aquelas mentes falantes ou aquelas mentes que ruminam o tempo todo ou criam cenários inexistentes, que através dessa criação de cenários inexistentes que surgem essas mentes que a gente está falando agora, de arrogância, inveja, etc. Porque quando esse tipo de sensações ou mentes estão presentes e a gente, por força deles, faz as atividades e tal, a nossa mente a gente não fica tranquilo. Se a gente não tem uma mente tranquila, a gente não está feliz. A nossa mente não está feliz significa eu não estou feliz.
맞아 pena yang chi la bai na ba so 맞아 pena libo de le ya ani chi contracting che na de ne cholo ni min chu da khala ya bo za ya da ne kulo ya bo ko ya da de to da mo mo ji che ya na yin ba yin na ya samlo contracting se ya da zu de ka semla jandar chi yi to ni sem contracting ra go gyo re ma to cholo ni khap ja ya do da chi zirme da ma da thong ya do da 아니 지금 딜리 제반나 이나 셈 가이드 세트야 요마 페나 저메로다 창로다 딜리 돈이 디가 니바도 많이 빠르다 소소가 셈가 강에다 대해서 담바 진도 도야도 오지다 원도 마지와도 오지 용거래디 이나 디가 니바도 냠소데 강에 란자 대대요 손자 셈가 트레데자도 소데 소소 셈금 존들 체고 예스. Quando a gente fala de saúde mental e emocional, significa a nossa mente tem que estar no estado positivo e tranquilo. E para nossa mente, nossas emoções estarem tranquilas, não adianta a gente comprar um remedinho, a gente não compra um modo de pensar diferente do supermercado. Talvez temporariamente a gente consiga alcançar um estado mais tranquilo, seja através de uma injeção que acaba tirando um pouquinho da nossa consciência, seja de um remédio, seja de uma cerveja ou de qualquer atividade que tira a nossa concentração do estado presente. Mas, para longo prazo, para que realmente a nossa saúde mental e emocional se mantenha, o que a gente tem que fazer é transformar essa própria mente, reduzir os hábitos negativos e aumentar os hábitos positivos. Isso que vai trazer o estado mental pleno, perene e positivo, que é o que a gente quer. 단 제가 딜리 손자다 오늘 딜리 이번에 sem금 종들세한테 간이 제니 제고 그래서 다 주고도 소소고 sem금 나오셔서는 리도 쉐베 나오셔도 야고지 신고 그래 쉐베 나오셔도 야고지 쉐발이야 양 이제 노초 sem금 리버티니 뭐 저절로 노치 다 되는 식그 남비 종 그나라 sem금 딜리 쉐바가 남식 거다 쉐바가 걸 하진 거 양 안데시 게바다 딜리요레 디르산이 인지 기운다는 나라 딜리요바도 또 소는 미버다 로종체고 뭐 알레 셈레 인터프레트 뭐 셈제아비 간이 지금 시변에 따는 여보지 시비도니 디니 디그 델라 인터프레트 가르고 디나니 상로탄 고야 가래 노고 가래 다데 야고시 E para a gente saber exatamente como que transforma, fazer essa transformação interna, mental, emocional, obviamente a gente tem várias formas. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que a gente tem que estudar sobre isso, que a gente tem que entender como é que funciona, o que é essa mente, o que é essa consciência, né? Então a gente tem que ir atrás, tem que estudar através dos textos principais da própria psicologia, tem que entender por quê. Através dos textos originais da psicologia, eles conseguem apresentar e mostrar como é que funciona a consciência, a mente, e quais são as características negativas e de onde que elas surgem, quais são as características ou mentes positivas e de onde elas surgem. Então, primeiro de tudo, tem que ir atrás, sim, de um estudo correto, quem quiser realmente entender sobre essa parte psicológica. 근데 조신 이바데 가르면서 강에라 돈레 제단 수소레가 다 생각 강에 리그 강 가르치 joina telea 돈레 제단으로 가르치고 그래서 다 조신 이바데 때려. Bom, e aí como que a gente, usando de tudo isso que a gente falou agora, entendendo de tudo isso que a gente falou agora, como que a gente lida com os problemas, né? Seja doenças físicas, doenças emocionais ou problemas em nível físico e emocional. Como que a gente lida com isso? 다도 저희 바이나 벤다 릴라 강에도 나사라 소바드니 종이 까네 주다 맞아 우유 내다 가르치고 그래서 오늘 저니가 지금 멤버를 어때고 그래 그 멤버한테 들리다 멤버야 어때 소소지 가르제 자마자탄 소바도 소이나야 아니 다기나지 전 소소를 줘봐도 만테고도 맞아지 다델라 소비가 리컴고 지금 강에도 종이 까네 주다 맨주제라 소바도 수고했어. Bom, quando a gente tem problemas físicos, quando a gente tem uma doença física, então a gente tem que sim ir para o tratamento físico, ou seja, se o nosso corpo físico está com algum problema, está com alguma doença, então a gente tem que sim, primeiro ir pro médico, né, seguir as orientações do médico, tomar o remédio que o médico sugere, fazer os tratamentos e tal. Por quê? Porque são ajudas materiais no sentido de um remédio material, um tratamento mecânico material,
Por quê? Porque o nosso corpo é material físico. 야. 다 되네. 다 리그 트레이드 가서 뒤 가서 리그 강에 좀 가려다 가서 데모 거지 다 신기요래. 다 주치저도 가서 sem거나 깔에 좀 깔래야. 다데 강에도 세트업 가르쳐 그래서 다도 Bom, mas para cuidar da nossa saúde física, eu acho que vocês entendem muito bem sobre isso, porque é um assunto que todo mundo conhece e vocês estão acostumados com isso. Mas mas a parte emocional e mental, como é que funciona? 야. 다 sem거나 강에서 가서 가려요래 되가 소소 셈 준비 강에. 다 되나지게 소소래야 두깔래도지 정위 깔래야. 아니 소소 셈래야 되니가 돈이야 강에 용야. 다 소소지 나미니 걸어서 봐도 소 정위 강에. 당소래야 강에 빼르미 이제니 강에도 빼나 아주 남디도 들리지니 뉴모레 세모레 들리로지니 노자도 조도도 तेना जंगर सुगम से दा तिने रोजरे किबो या दुमर या किबो दुमर तिने रो कि दुरिमोन पछिनि अंदो दे तेना सुगम दि सपोर्ट ला छिनछेला या कोते रांशिन रोजि छागुले Bom, esse nosso estado mental e emocional, ele não é estável, ele não é perene. Ele vai mudando o tempo todo. Então, quantas vezes a gente experiencia emoções totalmente diferentes, estados totalmente diferentes no mesmo dia. Ou então é como na passagem de dia, noite, dia, noite, dia, noite, a gente também, num dia a gente está feliz, triste, com raiva, feliz, etc. Então, a gente vai passando de estados positivos e negativos. Por quê? Porque a gente, hoje, essa nossa consciência está apoiada neste corpo físico. Enquanto a gente tem esse tipo de existência de corpo físico, a gente vai ter esse tipo de mente ou de consciência transitório, que vai mudando seus estados emocionais. 야. 당저 강에 주동 지만 도 디니 넘버 줄을 쉬어이나 예시 제보 쉬어를 쪼지가 나노라 가르송고레 카르테 주스 요나나 텔라 마크 지시요 카르테 주스 메나 텔라 마크 지 지페스 돈다 가르레 소소라야 나사라서 비강에다 두모티지 가레요가 있나요? 때 교화다야 탑신 두문도 대지 매버서야 탑람 두문도 주 텔라 산호당 거레스 텔라 산호당 돈이 대지 매버서 투비오나 걔랑 강에다 두모 텔라야 산호당이 배 심지체되나 펜도 요마르데 산호당 고 마레스 Uhum. No texto de Shantideva, o Pandita indiano, no texto de Shantideva chamado Caminhos de Bodhisattva, diz: se existe a solução para um problema, para que se preocupar? Se não existe solução para o problema, para que se preocupar? O que significa isso? Este verso de Shantideva mostra que, independente de qual tipo de problema, se a gente tem um problema grave, se é um problema grave, físico, mental, emocional, não importa qual tipo de problema. Se existe um problema, o que a gente tem que pensar é: eu consigo resolver isso? É uma dificuldade, é um problema que existe uma solução, posso resolver? 뭐야 제가 대연소도 다 오나 지수도라 강에 들이지 좀이 가려야 딘디 강에 들려야 지금 여러 다음이 탑럼다 지금 매버서야 그 탑시 제는문도 강에 들려야 돈은 지역의 탑시 춘이 매바 있나 대연소도 때 지금 강에 들 양도 셈는 거니 근데 들이 제된스가 배도 연구 말이었어 딜리아 소도라 강에 그 니서선사 차로야 지금 마도 아니 강에 들 세리아 지금 매인 소서 제가 삼로 간이 지금 넘바 있나요 그 강에들 돈이 수수 나르치니 데데와이나 나르는 하고도 수수 고때 나니 데데와이나 강이 치리도 하지마도 요 말이스 Se é um problema, e quando a gente faz essa reflexão, a gente vem à conclusão que não tem solução. Esse problema não tem solução. Então, para que ficar tão angustiado, tão preocupado, tão angustiado? Não existe essa sensação de angústia, de preocupação, se o seu problema que você está analisando, que está te fazendo preocupado, não tem solução, para que se preocupar ou para que ficar tão angustiado? Ao contrário, você já tem esse problema, o problema já existe, que não tem solução, o problema já existe na sua vida. Quando você fica extremamente angustiado, quase que tira a sua visão do centro, você cria um segundo problema, e esse segundo problema é o que acaba arrasando contigo. Você fica basicamente suprimido, oprimido pela sua própria angústia.
Então, isso que você tem que analisar. Se o problema não tem solução, não precisa ficar tão preocupado ou tão arrasado por conta da presença desse problema, porque senão essa segunda o problema que você acabou de criar, que é essa angústia, ela que vai acabar te arrastando muito mais rápido para baixo. 제가 뒤에 손자라로 수술이야. 다 강에 가니 지금 리우고니 강에 다 이때만 상로 강에 대마이 비치 잔다가 강에 가니 지요 바이나 주데 아니 강에 대다 세리하게 탑시 소소의 지금 탑시 지야 인도문도 소소라 대세비 니바 메바이나 잔다래야 로바제로 지진 세트 어디 제고야 때 기체쇼 상로당고야 때 기체쇼래 China, Janda, Bijanda, Sosola de certo que niba de mevaina, a Mijanda, Janda, de certo que niba yode Milia, Reva Jamni, ou de Chedi Tapsichia, do E Pekichi. se esse problema que você está se preocupando muito, que está te tirando do centro naquele momento, se você não tem como, se não existe uma forma de você corrigir esse problema ou de você acabar com esse problema, mas se existe uma solução, se através de outra pessoa ou de outras formas, então digamos que através de outra pessoa, então você vai atrás dessa outra ajuda, vai atrás das outras pessoas que conseguem resolver ou ao menos te ajudar a resolver ou minimizar esse problema. Se você não tem a capacidade de resolver, não tem problema, vai atrás de outras pessoas, outras formas de resolver esse problema. Pena Sosola Kanye Jincho de Kalaya Kanye Teram, Samlo Tani de Matoshanda, Pa Yachibola Samlo Tamatani, a Teran, Chinitanga, Nalapet Kuyungu, Tanzamuli Landini to Kuyung, Yungama to Yosamari, somebody with it, Chisano Kusuto Wichitani de Devina, Taki Kanye de Tony, Sosola Kanye Chip, Tigola Soto Salo Kusuto, Kanye Chiso, Kanye Nisa Chadu, yes, Kanye de Chili Rocha. Por exemplo, quando a gente fica pensando, esse problema que está me incomodando muito, e aí só pensa no problema, só pensa naquele problema o dia inteiro, só fica pensando naquela dificuldade, naquilo que está incomodando, e aí fica pensando, nossa, no universo inteiro só eu estou sofrendo desse jeito, só eu sou a pessoa que o problema maior de todo esse universo está aqui comigo, eu sou a pessoa que estou mais sofrendo, etc. Na realidade, isso não só não ajuda, quanto que você fica totalmente suprimido por essa sensação, por essa sensação de excesso de problema. Na realidade, você já tem esse problema, já está com essa dificuldade, essa doença, o que for, mas você acaba gerando esse segundo modo de pensar negativo, que é o que te puxa para baixo, acaba com todo o seu sistema imunológico e não te ajuda em nada a resolver ou a passar por aquela fase daquele problema mais tranquilo. Que va de so de so do pe na so so bola tu bi sem che kan ji ba na ta so so bola tu bi ngo che sho de mi res mi de ngo che sho cha de res ta ngo che sho yin so na ti kan so go res ngo che bo yo ba ti so ala ba ti che bo yo res ala ba ti che bo yo ba ti so so she ba za de ani che yo res sem che jan da le mi le ya sam lo de ya chimbo ta ayo res dindi yin so nga zo semche janda chi ba na so so la ka nge ji yo ba ni ka nge de da rang gom ni de ya chi ma to de me ba zo ga thap shi chi da ko so le je ya mu do da nga zo mi do yin ba na so so la ka nge ji jong ni ga na de se to ko thap shi de sam lo de nga zo la ta yo le la wo da 어디 yin so da so so sem ka nge na li ka nge na ka nge ka ni ji ba yin de chi se to ko thap shi 간이 제가도 어다디 주도 밀라 삼로도 망아타요 송자 맞아 주도 삼로 당당의 돈이 강에 돈이 제당 어디 zona 강에 certa yaxuti chade. Dentre todos os seres vivos ou seres sencientes, é dito que é o mais precioso é o ser humano. Por que isso? Porque ele tem a cabeça grande, se diz. Por que tem a cabeça grande? Porque tem um grande cérebro. Mas o que significa isso? Quer dizer que a gente tem a sabedoria discriminativa, a gente consegue utilizar da nossa inteligência para analisar corretamente a situação, e ao analisar corretamente a situação, a gente sabe como é que a gente resolve algum tipo de... todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, a gente sim consegue resolver, a gente sim consegue analisar qual é o melhor modo
de resolver aquela situação, como que a gente a gente acabar com aquela sensação de estar completamente imerso no problema, a gente consegue utilizar deste cérebro, né, dessa inteligência, para resolver o nosso problema. Por isso se diz que o estado humano, com esse cérebro humano, com essa inteligência humana, é muito precioso, porque é o único estado, os animais eles não conseguem fazer isso, certo? Eles têm um problema, eles não conseguem, como que eu posso analisar corretamente, fazer planos para o futuro, eles não conseguem fazer isso. A gente sim. Então a gente tem que utilizar dessa inteligência, desse cérebro humano, para pensar na solução de cada problema. 단돌 대샤바이나 가르에 맞수 밀라 삼로드 누바 하징 첨보지 요송자 삼로 대배조 야보지 땅 시바이나 맞수 강에 간디치 오니나야 타래야 요레스 대인 소자라로 수술라 강에 간디치 요바이나야 샘도 시직지요 말레스 돈데 샘시 차지요 말레스 소소 로스톡도 냠지요 말레스 로스톡도 마냠바지 대바이나 강에 땅지 두머 간디치 오니나 소소 tarefa yores. E como a gente tem este cérebro humano, essa inteligência humana, a gente tem o poder de resolver qualquer tipo de problema. Todos nós temos o poder de resolver qualquer tipo de dificuldade que a gente tem. Logo, não existe nenhum motivo de se tornar angustiado ou ansioso. Não tem a necessidade, não tem um porquê, porque a gente somos humanos e temos essa inteligência. Então, é só analisar corretamente o problema até resolver. Só isso, não tem como. Então, o que a gente tem que fazer é não desistir, usar desse cérebro que a gente tem, analisar corretamente, sem se desviar através das mentes ruminantes, né? Analisar corretamente o problema. Se tem solução, vai trazer solução e ok. Não tem ou seja, a gente tem que não desistir nunca e realmente se tornar super corajoso e brave, né, em inglês, corajoso e forte para resolver os próprios problemas utilizando essa inteligência humana. Bom, isso aqui era bem uma introdução do que eu queria falar hoje, mas porque tudo que a gente está falando aqui acaba sempre se reduzindo ou indo para esse fundamento que eu acabei de apresentar agora. Mas se vocês tiverem perguntas ou situações específicas, pode mandar agora para mim. Perguntas, dúvidas? Querem dividir alguma coisa? Ninguém? Olá, Karen. Oi. Deixa eu iniciar aqui o vídeo. Tá. Tudo bem? Oi, Obrigada Mariana. pela oportunidade. Então, eu gostaria de uma orientação quando o problema é ao nosso lado. Você está vendo a situação difícil, o problema desenhado e as pessoas imersas naquele problema, e você vê uma solução, uma possível solução. Eu, no caso, vejo, mas eu coloco e as pessoas não aceitam, porque elas estão muito focadas naquele problema que aparentemente não tem solução se continuar do jeito que está, né? Então, qual que seria um meio hábil, assim, da gente ajudar a pessoa a ver sob uma outra perspectiva, né? E a gente tenta e não consegue. O que a gente pode fazer nessa situação? Para ajudar as outras pessoas a ver corretamente a solução do problema, é isso? Tipo assim, a gente traz uma ideia de uma solução, mas a pessoa não aceita e não vê e fica imersa naquele problema que você vê que se continuar daquele jeito não tem solução mesmo, porque elas estão muito focadas, uma visão muito estreita, né? E não conseguem ver outra, e mesmo a gente falando, não aceitam. Perbrunani citsoknala yamina tsopanala kangel chimpo du ani kangel chimpo ditagarang se ayo mare da kikuchi da se amindu da na perna nga musu to midus da kangel di se ayo mare da ina kunso kangel
di be kuso ogla sempre ogla tagaran kuso de yure sempre puso toko da kuso de dus ani nga kangel di seria cedura kande segires nga shingios ra pena nga mosu ton tu giresra tamponi se yo me relação ina jela kangel di se yure nga shingios nga ni samsul karena consola lana construzione che lengio mare che lengi mindus dicene consol ropa cedu nga kandres nga in Samsul dis kada shegores konso ngala kelen chea tan konso kangel seya chedu konso gi ni kalop sana midung ni Samsul kandres ni tugires dichi chi shimedi 다다가노 페나 저런 거 삼서도 코솔에 쉐발래야 당보 뭐래야 저런 거 삼서대 김세 양다 유다 메다 우연에 당던 뭐 임메인데 니버 당보 뭐래야 딱히 오치고야 하지 기치 보시면 돼요. 그래서 뭐도 깎아는 거 소양 가리용 요래서 니 촌의 노르메 코소가 노래지 파 무슨 주기도 뭔가 주겨도 소소를 주 주기도 주투 메인 손자 담보 뭐래야 탑시 여셔 코솔에 라발래야 담보 뭐래 소소가 등원이 김선아 데바 레요메도 딱히 하고 제고야 담보리스. Bom, primeiro de tudo antes da gente falar a nossa opinião, a nossa solução para o problema, a gente tem que fazer uma reflexão para nós mesmos, com a gente mesmo. Será que a solução que eu estou pensando que é correta está correta mesmo? Faz realmente sentido para todos e é realmente a solução mais correta não só para mim, de acordo com a minha opinião, mas para os outros também? Então, primeiro de tudo, a gente tem que refletir sobre, é importante essa reflexão. Por quê? Normalmente, quando a gente gera mentalmente uma solução, a gente acha que tá certo. Por quê? Porque é a minha opinião. Então, normalmente, a minha opinião é a mais correta, né? Então, a gente tem que realmente ser muito... tem que se dar os seus 5 minutos para checar se o que a gente pensa como sendo correto realmente faz sentido para toda essa situação. Esse é o primeiro passo muito importante. 진두 진미 샹다가 틴딜라오데가 다 샹다서 치기치라라 치기니니 시티리라 텔레야 코 용다 춘주데 치리 수수갑라 마바몬데 갈라 빼 용다데 쳔보 임바 오지 반톤 디가 돈이 수수 디가네 가라즈네 유기가 내탄다다 하마고 수수 갈라마데 하고 용디가라 지가 내탄데 쳔보도 차니 디니 수수 디올레야 바론이 아니 다까미 쳔보지리샤 삼니 공유 내탄다다 toda anetsu toda nansa de nimanta bachani ya diwonia natsoleya susu da kangi mombuji res. Segundo bom, o problema normalmente tem o seu começo, certo? Nesse começo existe um problema que normalmente é pequeno, só que aí vai passando, seja para outras pessoas ou vai sendo criado e vai sendo exagerado, vai sendo criado um problema muito grande. E de repente o que chega para a gente daquele problema inicial vem como sendo um problema gigantesco, porque a gente recebeu depois desse problema, a gente recebeu um problema completamente grande, mas na realidade, e a gente não sabe de onde surgiu ou não sabe que realmente era um problema pequeno. E quando a gente recebe esse problema, e a gente recebe como sendo um problema muito grande, a gente acha que é um problema completamente gigante, que está acabando com todo mundo, mas na realidade ele não é tão grande assim, porque a gente não checou exatamente qual que é a raiz, da onde surgiu. Ou seja, a gente tem que checar e entender a diferença entre o que está aparecendo ou o que realmente é. Essa diferença de como aparece, como realmente existe, entender isso é crucial. 다 소소고 지금 삼로타야 나신그 소소고 통야도 김세 양다가 요바지다. 다 나신그 고 지금 저라 나와 나신그 파나서 다니스 tum바고 토니 다 용라도 다가랑 임바다. 소소고 삼로타야도 김세 덴바 임바이나 다 가르쳐고래지 소소고 데 삼바존부토니 고 지랍사 요나 김세시 비카리앙 가르쳐고래 네시아다 람사 고소고 몰레 체그레 람사 탈레 체그레 디레와시 치무자바이나 용카발에 가르네지 그노 소소고 김세 야다다 디임바이나 파쇼데 람사 탈레 마치고도 그노 소소고 생각해요 까니 치치치리 로샤고레 디니야 살로마다 ngaru ko ni samba sambo jini ko so lawies o di jini so so samba sambo jini pha lamsan jiro ndo ka dini ko samlo mata di nga so penda so do phawa yin da yesu E então
concluindo isso, se você já realmente checou todo o seu modo de pensar, realmente as minhas razões estão corretas, eu sei como resolver esse problema. Então, tudo que os meus pensamentos, a minha ideia de como resolver esse problema está correta. Depois, entendendo que a percepção do problema que eu tenho versus o que realmente é o problema, faz sentido, está de acordo. Depois de eu ter passado por esses 2 passos, realmente, então eu tenho a solução do meu problema é baseada em razões corretas e a percepção do problema é verídico, né? A minha percepção. Então, aí sim, baseado numa boa intenção, boa motivação, você fala, você mostra o caminho ou mostra a solução para as pessoas, né? Você pode fazer isso. Só que o que significa mostrar a sua solução ou o caminho para elas? Significa, bom, esses aqui são os meus, a minha ideia, baseada em argumentos e tal, mas é isso, não quer dizer que elas vão aceitar o que devem aceitar de maneira imediata. Muito pelo contrário, ou então que elas têm que aceitar e seguir exatamente isso. Isso você não deve ter, essa é uma motivação completamente errada. Baseada numa motivação de eu quero ajudar de coração e mostro. Se elas querem aceitar ou não, está com elas. Porque senão, às vezes, a gente tem aquela eu estou correta, então tem que ser feito do meu jeito. Se a gente está com essa expectativa ou motivação, na realidade o problema já existe, como a gente está falando, e você está gerando um segundo problema para você mesma. Porque se elas não aceitarem o que você fala e tal, então aí você fica com problema do seu lado, que é você fica também chateada e tal. 배자 와이나 파마지 와이나 나초라 가든 치셔서도 파마리다 파마가 깔로 까나와데 야세야 타바 부두서 juk 톡금노 다나지 그 게게 와이나 게라가 깡송바데 로트서가 대 차상지 따네 제도도 대나진 자물리라 똥바다마나 뭐 페베로 그저 처음에 그 똥바가 송바나신다 따네 제도야지 어디니 뭐도 대해서 소소가 레와 첨부 마지막에 서로 생각 정보진이 겨에는 남식이 세놓고 사무지당 알레 강야 치르트 니트온가 당이 제단 드림도 코나라 텔라소 데이터다 코드 다다리 샤선비 남식이 세나 사무지 텐데 코라이오레스. Assim como quando os pais dão bronca ou orientam seus filhos, ou quando os professores, né, os disciplinadores dão bronca, orientam de maneira mais dura os seus alunos, não quer dizer que os alunos, os filhos, concordem ou aceitam que os pais ou os professores estão orientando ou estão dando a bronca, certo? Mas o que ele deve fazer eles, através de uma motivação muito, muito pura e muito vontade de ajudar, vai orienta, ou dá aquela palavra mais dura, ou mostra o caminho para os seus filhos, para os seus alunos. Neste planeta, né, agora nessa Terra, neste tempo de agora, quantos profetas já chegaram aqui? Todos os profetas, eles mostraram um caminho para as pessoas, e quantos aceitaram e quantos não aceitaram? A maioria não aceita a orientação de transformação que os seus profetas. Ou seja, o ponto é não gerar expectativas. Estar sempre baseado em boa motivação, vontade de ajudar genuinamente, baseado no cheque de informações que você fez anteriormente. As minhas razões estão corretas, sim ou não? Se sim, a percepção do problema está de acordo com a realidade do que é realmente o problema, baseado nisso, com a vontade de ajudar o próximo, orienta. Se ele aceita ou não, aí é com ele, fica tranquilo. Tá tem samsar 지레마도요. 야제자다 저거 아니 고 지와들 렘포야. 다 지다게 지는 차상들이 맞아야 samsar 직시그리 대 영화 지나 저거 지와를 따다 렘포 뭐 보이는 거리. 이나 코야 samsar 딘디지 시에 소원선비 소소고 아니 셉제자와이나 나저 지비 친구인 손자 배 가족디나를 셉제와이나 톨라노에 카야용 대해서 소소 셉제나 아니 되니 마음바 되니 알레 코 나마 되니 시에서 삼사 되시로 되니 소소라 되니 상로 당사 마음보요나요 다시 뭐라 그래서 Bom, isso aqui é só minha opinião, tá? Se você concorda ou não, tá na sua mão, não tem nenhum problema, mas é importante manter o que eu falei, os argumentos que eu usei aqui, e continuar pensando, refletindo, checando isso. A gente, como um cérebro grande, né? Nós com esse cérebro grande, a gente tem bastante memória, bastante gibi para colocar aqui dentro. Então, vai ouvindo, vai refletindo sobre isso, e em algum momento, se faz sentido, bota em prática, se não faz sentido, não precisa botar em prática. Mais perguntas? Aqui no chat tem bastante. Posso ler a primeira aqui do Hélio? Então, como controlar os pensamentos ruins?
ajuda as pessoas a saírem de círculos viciosos, depressão e ansiedade. E embaixo a Vanessa também perguntou de depressão e ansiedade. 원소남도 간드레스 돌렌치그레 간드레스 슈침포탄디오 마레 아니 미카시 콘소 차와 님바 캔캔 체기도 페나 아라 캔캔 도 미아메라 zu마 캔캔 시 간드레스 콘소 쇼파치요레 아니 숨바 치오타가랑 semshumpa tang ngamcha tsawo 간드레스 쇼파치요레 다다라네 다 코수 빼나서 아람 식심부 동대니 들이 두소이 마이나 다 코수라 로발로라 람사 저도 데디카레 데샤쇼 데디지 말 탑름 데비토니 코수 라지 로바지 토이나 데양 야고 요레스 탑름 맞도 람사 저는 데디카레 데디 말와치 양코 아람 돈이레스 주소니 마마 비와치 근데 니버도 콜란데와소 데와조키 다 냠도 소소가 탑시데 남지 알아통이 뒤쳐들어야 콜레야 직제모도다 알레가 잔다 테니 어디니도 오지니 칼레 탑시기 도니 뇨로 타니 칼레 야가초레야 kumshi dentro tá, né? Bom, como ajudar as pessoas a saírem dos círculos viciosos? Primeiro de tudo, normalmente a gente não fala assim de maneira super direta e muito menos que é um hábito negativo, que ela é uma pessoa má, porque tem esse hábito, etc. Isso não ajuda, ao contrário, prejudica muito mais. Então, o que você tem que usar, sim, é sempre desse cérebro humano, ou seja, dessa inteligência de como que eu posso fazer, qual é o modo melhor de falar com essa pessoa sobre essa situação. Talvez falar de maneira indireta, ou usar de pessoas próximas a ela para mostrar meios de como começar a reduzir esses hábitos negativos. Falar sobre a qualidade negativa desses hábitos, por exemplo, se alguém que bebe demais, um álcool super forte e tal, não adianta, você é uma pessoa horrorosa porque você vive bêbado, etc. Não adianta falar sobre, desse jeito também não tem sentido fazer isso. Mas o que tem que fazer então, começar a reduzir de pouco em pouco para a sua saúde, por exemplo, né? Para a sua saúde, e aí devagarinho aquela pessoa, quando começa a se acostumar com outros hábitos, ele começa a se redescobrir também. E aí, devagarinho, às vezes pode demorar muitos anos, não tem problema, mas devagarinho a pessoa vai começar a ver novos estilos de vida mais positivos e ele vai começar a gostar disso. E aí, devagarinho, ele vai sair desses hábitos negativos. Tá dele ngazo semlam trata sem jimba oda dela soba dele chado be kableya tá robo jeda chikarre zidigaleya ko ngazo sem jimroya da dele so zuchisho de karas 지 소소 강에 지다 yana 지 dumur pindi 지 고라 소소 딱이 가운데 지원 소소 되게 막 소소 냄치 디고니 데데 마도 상로 마다마지니 데데 거라잡 데데 가나 아니 소소 셈시오도 셈시 차로야 데데 손자 제자 주치쇼도 가르레스 디가 강에 간데 지 고니나 딱이 제와나시 제가 저 상로가 니바디오 손자 아니 디고니 타라요 손자 두고도 가르레스 디가 나초 니바 쳔고 임바도 콜라 모토 쳔고레스 미자도 셈제 잔다디 아니 니바 쳔야 임바 상로디야 니바 쳔고 당지 요바 디디고요 E como ajudar as pessoas em depressão, ansiedade? Por que a pessoa chega no estado de depressão e ansiedade? É quando a pessoa está com a visão tão pequena em relação a... Só enxerga aquele próprio problema. Só enxerga que ela é a única pessoa que está com aquele problema. Ninguém mais do universo está com esse problema. Essa sensação que ela tem, né, dessa pessoa com depressão, ansiedade, por isso que... E ela se sente completamente oprimida. Essa pessoa ela se sente completamente oprimida por essa sensação. Fica muito mais pesado do que até o próprio ato de respirar muitas vezes para essa pessoa. Por que ela não está conseguindo ver de longe? Ela está vendo de muito pertinho e só consegue enxergar o próprio problema. Então, você que está perto dela, ou amigo e tal, você pode, de maneira muito tranquila vou chamar apropriada para essa pessoa, você fala de modo com que ela consiga ouvir, com as palavras, do jeito que ela consiga aceitar.
e mostra aqui o que a gente estava falando há um pouco tempo atrás, que é, olha, você afinal tem um cérebro maravilhoso, tem uma inteligência maravilhosa, você consegue sim você consegue sim sair desse problema, porque você tem esse poder, o poder está contigo, você tem esse cérebro maravilhoso e você consegue sim sair desse problema, mas fala de uma maneira muito gentil e tranquila e amorosa com ela devagarinho. 야, 배셔봐야 나가 존재물이야. 아니 미망고 직강에다 등을 몽고 뇨딩 뭐마. 임바이나야 땡생 갑래야 아니 디강에다 등을 띄우고니 소소 타르니 이페 미데 피타고 차로야. 디니 몽고 용도. 그래서 가르치는 게 주어도 메소다 소소 셈식 많이 버지니 문텐이 메소 제거더니 종주지 차는데. Quantas pessoas já nesse planeta já sofreram de ansiedade, depressão, então estão sofrendo com isso, mas sobretudo das pessoas que já sofreram, quantos já se curaram? E por que conseguiram se curar? Por isso, porque eles não desistiram e eles tiveram a coragem, eles mantiveram em coragem e com a força para sair, eles mesmos, as próprias pessoas mantiveram nesse nível de coragem. Então, o que você pode fazer é mostrar que ela tem esse potencial de, em algum momento, gerar essa coragem como alavanca para a própria ajuda. Que ele se sosonami, né? Tipe kalera. Desrada sosonami kainel diona, não soube ele chiu surgita. 다 남이다 소소 조건으로 다 소소 파마다 부 버리고 용도로 드니 바이노니 주치슈도 뭐니 직대제 조거 공고야 되제 기침을 차도 반사치기치라 삼시치 대제 조거 양 조거 검색이 가는 파쇼 대간이 될래야 돈이 주니 맞게 세고 말대이나 남사 파쇼 디지라 어디 가는 소소 남이 인송자 남사 컨트롤 맞대 버지 이바이나 갈래 돈이 아니 지금 용도 상상도 어디 제고 gue kichimores mado namsa bhajo de chileanda qualquer bichare já adnipa namsa de controle de tem mare. E assim como a Elza mencionou que às vezes as pessoas próximas ainda é mais difícil de poder ajudar ou saber como lidar com isso, é muito importante a gente também ter paciência com eles. A gente é extremamente crucial ter paciência com essas pessoas que estão passando por esse problema. A gente, às vezes, fala 1, 2, 3 vezes, tenta ajudar, porque a pessoa não ouviu ou não conseguiu sair disso, a gente já perde a paciência, já age sabe, já fica altamente irritadiço, você não me ouve, você é ruim, você é fraco e tal. Mas por quê? Porque a gente perdeu a paciência. Então, a gente deixa a raiva dentro da gente brotar. Então, isso é extremamente importante, a gente ter paciência amorosa. Não quer dizer que a gente tem que ignorar esse problema, não é isso. Não é isso, deixar de tentar ajudar a solucionar o problema, não é isso. Mas é ter paciência amorosa, entender que tem um tempo que tem um tempo, o processo todo tem um tempo. Então, devagarinho, deixa o tempo passar, deixa as coisas assentarem em você, mas também nele. E aí, tanto em tanto, fala de novo um pouco, mostra de novo o caminho. Então isso é um bom modo de como lidar também com as pessoas próximas que estão passando por isso. 아니, 그래서 양키랑 그런 다 제자 딘디고 용다 저쪽고 용다 있나다 초바 용다 있나다 아니 남이 용다 있나다 아니 도모 바르게 용다 있나다 또 참아야 아니 타 투송바이나 말초 자초자 미고 자초 되게 당금이 손자 가르레지가 들산이 겨울무치기 바이 출리다 만들기 자초 양나 출리라 마템비 자초자데 니버도 제름 글로브다가 나노 로체 샤고도 맞도 딩 맞춰는 당금도 치르 벤저는 코드체 당그 로종데 맞춰는 피타고 요레스 대당 냠도 다 가르고도 남가 삼로고 어떤 로종데 맞춰는 니버도 남가 삼로고 나니자 장바다 제발라서 당 조바다 판세 치기치를 초시장 노총초시라서 이르그 삼로 삼보 초대 야지치로 초니자들이 지니 냠도 지도 토이나 다치 소고요다 gersozogonyoda samada delete setores dinichi je matabaina mas reba caso já deu aí na reba de lá ontem do matabajies. E é isso, a gente seja problemas do mundo, problemas da sociedade, problemas do nosso trabalho, do nosso grupo, da vizinhança, problemas individuais, não tem fim.
São problemas mundanos não tem fim, atividades mundanas não tem fim. Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que cada vez tentar ser cada vez mais amoroso, ter mais entendimento, compreensão sobre tudo, porque não adianta, quanto mais pessoas bondosas ou inteligentes e bondosas tentando ajudar o mundo, ainda parece que é insuficiente. Então, é por isso que é tão importante. Por exemplo, a gente estava falando agora que tem que ser paciente, tem que entender a situação do outro para poder ajudá-lo. Isso é a característica de uma pessoa bondosa, de uma pessoa sábia e bondosa para ajudar os demais, porque os problemas dos demais são infinitos, os problemas da sociedade é infinito. Então, a gente tem que, sim, cada vez tentar mais melhorar a gente mesmo para estar pronto para ajudar o próximo. E hoje em dia, na sociedade moderna, a gente tem o conhecimento de como alcançar as coisas físicas, né? O conhecimento de economia, conhecimento de como alcançar as coisas externas, muito bem, todo o sistema educacional moderno, a gente tá bom nisso. Só que a gente está muito fraco em valores humanos. Então, por isso que o Dalai Lama ele sempre fala que junto com o conhecimento moderno atual de como alcançar as coisas externas, trabalho, etc., tem que ter estudar junto os valores humanos, né? Se fala hoje, se usa algumas palavras como ética circular ou valores universais, valores morais, tudo isso tem que andar junto. Por isso que é extremamente importante a gente colocar isso dentro incentivar a colocar dentro dos currículos das escolas e das universidades, não só a formação técnica profissional, como a formação de valores humanos, porque a gente forma indivíduos e forma sociedades mais fortes para depois, quando tiver problemas, conseguir lidar melhor com esses problemas. Quanto mi sem chupa ngam tak tiwa dramirado tarang dimone de pare ani shemba contro pento yorebes tisgo contro madrongola diretar tanda contro 오야 다 제장 영 넘버도 지금 친구에 지금 가려요 해서 단단한 저 출리라 마틴 비상주세요 다 돈다 디고 내당데 단단한 저 로소도 어시름 로센의 자투바이나 단단한 저는 최단 최진비 강에다 남산교로도 그래서 되라고다 다 임바이나요 나출라 단다 디디고 지속고 강에다 디디 몽보지 용해야 돼 주도 가르는 지금 저거 벤중 코드 제단 코나가 토래야 나저 삼로다 당 남가 삼로 삼바 삼보 디디 여러 상축 삼로들이야 나저 도나 마치니 디니 냠도 도마도 바디가 단데네 돌아 나저 강에다 최신 바레스 임바이나야 마음바 나저 단데네 그 부로 두데 지그 또손 로생나노 대샤도 바이 마음바도 소야 참노 존이 야 야고 신신나서 바디니 차비 갑리야 단데네 그 치소고 용다로 디니들 사원이 용고 말해스 다 돈다 디 송고를 그냥은 몰라 상노던 거를 뭐 단나가서 그렇게 나서 최신이 강에다 남사 매바 찬도 두세 페나 메도 바르고 디고는 출리니 남사 신도 안아신도 상노 당기면에 맞아 그냥 뭐 디니 상노 당고 그래야지 디니 송고를 마도 단다 강에다 남사 서비스는 디니 송고 Então, como hoje a gente está muito carente em entender como é que funcionam todas essas percepções errôneas, mentais, como a gente percebe os problemas e tal, e como a gente está muito carente em valores humanos falando de sociedade, então não adianta hoje apresentar um pouquinho de valores humanos, a importância de valor humano para conseguir resolver os problemas individuais e coletivos. Se a gente apresentar um pouquinho hoje, imediatamente vai se resolver os problemas, não é assim. Qualquer tipo de problema emocional demora bastante tempo para se resolver, bastante tempo. E se não se tem uma boa base, boa fundação, e se a sociedade toda não está nesse mesmo pacote, não adianta gerar essa expectativa, porque não vai acontecer. Ainda se está todo mundo junto, não vai acontecer. Isso demora bastante tempo. É importante também manter isso em mente, porque a gente acha que só apresentar a solução do problema ou se tornar uma boa pessoa hoje vai resolver o problema de todo mundo, ao menos nos seus arredores, isso não acontece, não é assim que funciona. Então, também você tem que ter bastante consciência disso, entender que a solução do problema vem a longo prazo. Por isso que quando se sugere, né,
falar sobre, quando se fala, né, a ética secular, esses valores humanos têm que estar junto, educando as nossas crianças, por exemplo, desde o comecinho, da parte profissional, muito bem, mas junto com a parte humana, valores humanos, isso não vai ajudar a resolver os problemas da criança agora, da sociedade de agora. Essas crianças de hoje, sendo bem educados, lá na frente, quando elas se tornarem professores, quando elas se tornarem médicos, CEO das empresas, presidente dos países, aí sim, com uma sociedade com mais consciência dos problemas, do efeito dos problemas a curto, médio e longo prazo, aí sim vocês podem gerar um pouco de expectativa que o problema vai se resolver. Não vai se resolver agora. Isso também vocês têm que manter isso, não gerem expectativas falsas. Tini dati kaana control de jiga tachi de dikyari besi. Ngaso la goya dati topa de kani yung yore si kaana control me bayi na ngaso la jiga no banda ma la jiga kaana te sonjuk chi jiga tabshi do na control go ma re besi. Wata donda di topa do de chi chena di yen sigre. Yimba yena yang control se ade ngaso la tachi de mo go ji besi. Pe mo go yimba de so do nyam yung to ni chok to re so do control sa ni ropa nyam de do shota ani so la ropa ra du du te ta na ha ko besi. Yimba control mazawa jeni sozo jandala ya pa kate sozo dali na kate chagona kate de yaga chaptu res control zani pajo de kate chawa ina pajo kate zan pajo sozo no jet pa katap cheba ina 어디 어느새 봐 강고톱 제발이나 빼다다 야보지 주니 고톱고 말세 까지 시고나야 간음을 시고래 은 거래 봐 지금 시고네야 다다지 시도고 말 라빠도 좀 다른 거 까다시 isso quando tu tá tido na zona mogote esse Bom, e tem outra pergunta sobre se a raiva pode ser benéfica em algum momento, né? Muitos pensam que a raiva, sim, ela pode ser benéfica, sim, a gente precisa da raiva para viver, muitos pensam disso. Mas só a gente analisar direito a situação. Quando a gente está baseado na raiva, quando a raiva está tomando conta do nosso ser naquele momento. Se naquele momento que a raiva está tomando conta daquele ser, o que a gente for falar, o que a gente for agir, vai ser de maneira errada. A gente vai estar completamente cego com essa raiva. Então, o que a gente falar, inclusive o que a gente agir, às vezes a gente bate, ou o que a gente for agir, vai prejudicar a gente, vai prejudicar o outro. Ou seja, raiva, ela não é benéfica, a gente não precisa da raiva. A outra, da Vanessa aqui, como a gente pode buscar orientação para solucionar um problema que ainda não conseguimos solucionar? Oração, meditação. 아니, 단지기도 결승에서 강일 리오나. 강일 디 단단에 갑기 징라 다 세탑 유레스. 이네야 유레스. 이네 단단에 갑기 징라 그래서 나서 하마코. 세탑 약쇼 카레레스. 결세 단단에서 하마코나 세탑 약쇼 카레레. 몬람 갸야레스. 아니, 봄 갸야레베스. 칸드레스. 다들 강에 소소소 카토 강에라 다기는 넘어서는 지슈사리 류가 강에 임바이나 소소 멤버를 동거 기치 줄이마도 모르 되는 거 나니 당한 거 타워 쇼즈네 공장이 되대 모르 되는 되대 하는 거 나사도 자고 말아 부딘 소자테 양아서 대 만으로 지체고 그래서 어디 다들이 생각강에 임바이나 된대 양아서 가가래 모르 되는 세트야다 가가네 양 지금 공장이 세트야 다디나니 장 공야고 다다 잡 시위가 있는 생각강에 된대 양 세력의 답시 약쇼지 공장 생각강에 있나 세력의 답시 약쇼지 가요 거래는 공장들이 Bom, como a gente pode buscar orientação para resolver os problemas que ainda não conseguimos resolver? Bom, se o problema, como a gente já falou um pouquinho antes, se o problema é físico, vai para o médico, pega a orientação com ele, vê que tipo de medicamento ou tratamento pode ser feito. Ok, isso sem problema. Não adianta, você tem uma doença aqui e ficar rezando, ou vai meditar ou rezar para resolver, sendo que existe uma solução física, então vai resolver através da parte física. Isso é muito tranquilo, muito, muito óbvio. Segundo, se o problema é emocional, se o problema é gerado através da parte mental ou emocional, modos de pensar, então
uma das soluções importantes, sim, é a meditação, né? Por quê? Que é quando a gente mantém a mente muito mais concentrada e fora das distrações das mentes ruminantes, que acabam exagerando, acabam trazendo um problema que não existe para a realidade que antes existia só um problema, acaba multiplicando aquele problema existente. 야. 다 되네 양아죠. 모놈 giảm 아니 지금 소속의 생각하니 대제 지금 색투구에서 영 남아서 만들어 가지고 제고 대 가라고 그래서 스페인 소소 지 예탕으로 치 양나 소소의 생각 남자로 드려 봐 지금 드려 건조를 지금 모놈도 저 해 소소 대제 지금 레바 잡산도 지금 라용이 간래야 대제 생각 지금 남자라서 대제 요리도 해라서 딘디에 용구요리 마도 영어서 지금 딘디 약소한 모놈도 딱 람사 코소가 마가 지지도 람사 강게도 참아도 매버서 자기를 삼도 딘디 상로 다나 그 다다지 용구요 말이에요. Claro que usar da oração, usar de orações para resolver um problema, porque ajuda, não porque a quem a gente está orando, a quem a gente está pedindo ajuda, esse ser, esse Deus ou esse santo, porque a gente está pedindo ajuda para resolver o nosso problema e tal, esse santo, esse Deus, ele vem e resolve o nosso problema? Não, não é assim. Ajuda, sim, através de orientação, a resolver o nosso problema, como? Porque quando a gente está, digamos que a gente está numa ansiedade muito grande, quando a gente começa a rezar, a nossa mente fica completamente focada em qualidades positivas. Então, a gente esquece um pouco do que acaba estressando a gente. E quando a gente acaba esquecendo um pouco do que nos distrai, então a nossa mente fica mais clara para ver qual é a solução. E aí, quando a gente consegue ver melhor a solução, a gente consegue resolver o problema. Então, através dessa característica do que é a oração, da qualidade que a oração nos traz, é que a gente consegue, é benéfico para resolver o problema. Não quer dizer que a quem a gente está orando vai vir aqui e vai tirar o nosso problema com a mão, não é assim que funciona. Ok? Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Posso falar uma pergunta? Pode mandar. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, muita gratidão. Outra, para mim, a meditar, como o cérebro, quando fica muito mantra, na verdade, ela começa a ativar o cérebro. Qual é a maneira de meditar sem mantra, sem palavra? Porque senão ela já existe, né? Aí fica um desloco. E qual é a maneira, sem palavra, uma meditação? Okay. Nga mata kong kya gyura. Ani kyong kong kya kin ra nga mani tangyo. Chikanchina ni kong kya ta mani tai chikori ko takida. Dima sonsa ni mani matanya ni kong kya ya yore base. Kinsina katuina nga pena kong kya pena mani padme kong la mine tan samutana da tissemi improvidusa. Dicina ni mani matanya mena mani kola ni samutana con che mi voglio 전에 만에 다운이 이제 그거라 소소 만에 돼 어머니 근데 좀 차고 않고 가르쳐 또 우리 가려야 형 고생도 이로 그러 가르쳐니 만에 라미 공부이나 소소 생각도니 어머니 생각나 만에랑 상로다니 되네 어머니 카그마라지 생각랑도 너들이 뭐 마대어지 너들이 대 소소 생각하니 룰라까니 뭐 요아지 되네 나 이제 뉴스죠 나한테 mantra, diga mantra, ele não é na realidade uma meditação no mantra. Você está simplesmente repetindo oralmente o mantra. Quando existe o som, não é meditação, né? Quando existe o som, você está repetindo esse mantra e você está ajudando a sua mente a focar nesse som, mas ainda não é a meditação. Quando você deixa de repetir verbalmente o mantra e você, né, começa a meditar visualizando esse próprio mantra,
você, somente visualiza isso e aí você acaba tendo as qualidades as qualidades ou a parte energética e qualidades desse mantra. Então, isso sim é uma meditação positiva que ajuda a reduzir a mente falante, essa mente excessiva ruminante, no momento de meditar, quando a gente visualiza, somente visualiza sem repetir, sem gerar o som do mantra. Isso é um só. 다 지금 만에 공단 역시도 가르치고 그래. 만에 배배 호리도 왜 돈다. 돈다를 몰래 서로 때 로종 이 돈다 와들이 돈다 마들이 진 삼로 tanto 많이 걸어 공제 약간 역시도 때 참. E o mantra continuando falando só de mantra agora, e o mantra que for escolher para meditar sobre o mantra, tem primeiro estudar certinho o que significa o mantra. Estou falando de Om Mani Padme Hum. Antes de meditar, visualizando o mantra, entende o que significa a palavra Om Mani Padme Hum, ou qualquer mantra que você decidir visualizar para meditar, é importante você entender o que significa, o significado do mantra. Porque quando você for meditar nisso, as qualidades ou significados vão aparecer para você e aí você vai conseguir refletir sobre aquele significado positivo do mantra. Isso é o que significa meditação em mantra. Falamos só de meditação em mantra. Agora vamos falar só de meditação sem mantra. Mani Mengyo. Como está achando aí? Não, tá quando delícia está no tamanho ainda, nem já tá lá tanto, tá, mandate. Odine dele mãe, oi, gonja tá, mandate dele mês. E não usando o mantra como o objeto de mantra, existem diversas formas de meditar. Bom, antes da gente se alongar muito aqui, ainda tem várias perguntas sem responder. Obrigada, Silvia, que você lembrou aqui alguma pergunta sem responder. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Ações cometidas no passado. Se puder colocar no mute, ações cometidas no passado e falas que feriram alguém e que nos causa vergonha e remorso no presente. Como lidar com isso? Alguma coisa que a gente fez lá atrás, feriu alguém e hoje a gente tem vergonha. Como lidar com isso? Como nos perdoar pela falta de consciência no passado? 유교 따가란 아니 단테스 못사 이내양아서 못사 미시마 큐네 이내양 칸데스 소소 코라니 conse 큐네 치트군dos rima sosa nekadina soso kyonchen podus soso kyonchen podus samne mato shemba chikyani Ale Nadine Tidino Sola Chisodo yang nanchu keleni da nanchu keleni na jingda. Badini yambandane tu de sodo ngama lega dikya chia de sola mini. Yosim shikchimbo chia de. Yoba shikchimbo jini sodo tene. Yoba chi chisanga tene chiga mesami damja chia. Badini jebaina Bom, o fato de reconhecer que você falou lá atrás, primeiro, é uma coisa muito boa e importante. E um dos métodos cruciais que a gente aplica aqui é o arrependimento. Quando a gente vê um ato negativo que a gente fez lá atrás e a ação negativa que a gente fez lá atrás, primeiro estudo gerar um arrependimento profundo e genuíno. Quando a gente gera esse arrependimento profundo e genuíno, a gente era o segundo passo, que é a determinação de não fazer, de não cometer erros de novo. 아니 이냥 간드레스 이냥 미셴바 사니 키워낸 것도 라티브니 두스라 간드 요교 주 소소가 주 나한테 그냥 여기 맞지가 참 제는 지금 다 여기 맞지가 참 제는 지금 너무 마시나 신도 되게 맞지가 제나 되게 그래서 맞지가 제나
맞아. 남사 데리가 보는 데리가 대야지 지금 생각 대본 메바이나 tambo 모나 딱이 condition 요센다 어둠 신 치치마 joina. Uhum. Bom, então é importante gerar esse arrependimento, a determinação de desfazer de novo e tá tudo certo, né? Depois, e isso não faz com que a gente tenha vergonha da gente. Ao contrário, não se foi por ignorância que a gente fez. Oi, Karen, tem alguém com o microfone ligado e eu não estou te ouvindo. O Ridzin, Sonan está com o microfone ligado e daí eu não escuto. Pedro, mute ele, por favor. Mute ele, por favor. Tem que achar. Rintin Sanam. Krangi kapar on da. Rintin. Olha, lança. Melhorou? Aí, bom, então, ao ter entendido que antes se errou, é o que a gente falou antes, se arrepende profundamente, não significa arrepende amargamente, hein? Arrepende profundamente e não faz de novo, e tá tudo certo. Vida de hoje adiante, não repete a sua ação de antes. Essa é a melhor maneira de corrigir o que você fez lá atrás. Mas isso não te torna com vergonha de você, porque se você tem vergonha de falar para as outras pessoas que você fez lá atrás, isso acaba tendo acaba gerando uma outra mente, um outro estado, um mental que a gente enganou, quando a gente quer enganar outra pessoa. Quando a gente quer enganar ou fingir que a gente não teve aquele defeito, ou fingir que né? Trouxe a consciência que você errou, se arrepende e não, se você consegue pedir perdão para outra pessoa, pede a você mesmo e tá tudo certo. Segue a vida não errando da mesma forma. Ok. A gente está com 2 horas aqui, então vou ler rapidinho a outra pergunta. Obrigada. Galatas Yame. Você sentiu que Yamena da Nyoto da Ochagire. Nani, ele mambo kene, kanyen de masene da so tanchi chuchu da. Kabrina nga so kare jewa gya tarangche che kanyen yo so tanchi da. Tanchi kan de tolenchi. 다 수수가 레바지 어디니 제대한 레바티 코레와 잡사도 노르두 무두 치삼도다 노르 메바이나 다 준비 된 거야 또 뺏기지 마서 그냥 준비해야지 용료래 어디니 준비 제거야 또 뺏기지 마다 준비 야보지 요바이나 그 타치네 준비 메바이나 남자 타치 코레와 잡 초사지 있는 된다 나 레와 잡 뭐 초사지 이바이나 그 수수텔라 그 초사 이메 수수 삼도단 고양. Bom, o primeiro estudo é você analisar se o que você gerou, quando a gente tem um desânimo ou a decepção, é porque você gerou uma expectativa, certo? Primeiro estudo, a gente tem que entender o ponto, a característica do que a gente gerou de expectativa. A gente gerou corretamente a expectativa ou não? Se é uma situação de ter gerado uma expectativa falsa, então esquece, não tem resolução. Obviamente vai te trazer decepção e desânimo. A gente tem que entender se é uma fonte de expectativa correta. Se o que a gente quer resolver faz sentido, ou é uma situação correta que se faz sentido resolver, então a gente tem que estar sempre com aquela coragem, aquele esforço regozijante. A gente tem que manter o nosso patamar em esforço regozijante. Significa com alegria, não, isso aqui dá para resolver, isso aqui dá para resolver, e aí continuar trabalhando para resolver o problema, para resolver os problemas, os obstáculos do caminho. Por quê? Porque dá para resolver. Se é uma expectativa falsa, imediatamente vem um desânimo.
O que é o amor e como desenvolver? 잠새 가래래. 아니 간데스 야르게타야. 네, 네, 다들 같이 콘소 큐에 도미도 큐트네 되죠. 단 동보들라 너버저 양 다기가서 주소 지로지 그 차도는 저 어디 가나 양 너버저 지라 연이나 비비비 지나마도 아니 양그 주와 차단들을 yaptığı 말이더니 아주 생기셔도 단단 모델 다디 카바디는 거네 넘어서라 레요지 어디 드리안 기소리 기소리 못 찾아서나 야보 디 세와 다들 빼기 전에 Bom, a gente vai responder agora o que é o amor e como desenvolver. Como a gente já está na segunda hora, se eventualmente vocês tiverem algum compromisso, vocês podem ir, mas eu vou responder essa última pergunta, tá? 근데 제와제한테 아마도 저런 게 전에 띄고 걸어야 돼 인지치 요리 넘어서 인지 신앙도 때 한다 지웠던 게 들려야 봐 귀초 이바이나요 나도 지셔도 가리고 요리에서 디반이야 저한테 야기 당한테 가르래지 제와도 야니 고 니마레레라 수도 티소 요비 가래 제와 공고야 돼다 때라 공지 된 거야 돼 기치셔지 차도 그래 다 이바이나요 다 제와도 담아다 Bom, primeiro de tudo, o amor é essa mente, ou esse estado emocional presente, possível, e que a gente pode sim gerar no nosso coração com e medita em amor é completamente um estado possível de se alcançar, tá? Mas antes de meditar em amor, em compaixão, nessas mentes positivas, em paciente nessas mentes positivas, a gente tem que entender o que é. Tá bem, chamando o na cara dele, vou sempre lá muito, ali bem, tá sempre cara de na range chama देवांदोला दिंगुल मंदो बचिवा ये सोंजा ना सेमजे नालाया देवा गुंदु दिंगु गुंदु देना जिक नादान सेमजे छोरवा दिदु योसा दिने सेमजे छामा लोले देंबर शो देबर चिचु देना चमा दिने सामलो de kadi ina sudo pan samlo ta nije gomoni kala ta mba chibare mba semje la binde te da dungun ta da travel show travel chichu dena chama odini chi kadi ina gum thoina ko kapchi E o amor é aquele estado mental que, ao visualizar um ser senciente, gera aquela vontade genuína de que bom fosse se esse ser estivesse completamente banhado de felicidade e suas causas da felicidade. E que bom fosse se eu pudesse ajudar, se eu pudesse ajudar essa pessoa a estar completamente banhado de felicidade e suas causas. Isso é o amor. E a compaixão, o que é a compaixão? É a mesma coisa. Quando a gente visualiza um ser que está sofrendo, que tem qualquer tipo de sofrimento, então a gente visualiza esse ser e gera aquela mente, aquela vontade profunda, genuína, honesta no nosso coração, com a vontade de que bom que seria se essa pessoa, se esse ser estivesse completamente livre de sofrimento, de qualquer causa de sofrimento. Que bom que ele pudesse se liberar totalmente de sofrimento e suas causas. Essa vontade genuína de ver livre de sofrimento, ou a vontade genuína de ver o ser completamente banhado de felicidade de suas causas, isso é a compaixão e é o amor. E isso, você refletindo isso de novo, tem vários modos de como refletir sobre isso, com certeza você consegue se habituar em algum momento para fazer surgir naturalmente esses dois estados mentais positivos em você. 아니 들이 단다 지와 몸보지도 어디서래야 렌다 다다 지가 저도 나 저러서 뒤쳐요는 한 산이 보나 나니 보다 되니라 나도 다 가디나 아주 내려야 잘못이 야고요나
안지마서 양아서 지나서 뒤서 연아서 남나요. 나서 반세 지어들리는 거 제초를. Uhum. Bom, então por hoje a gente deixa por aqui, porque já foi bastante tempo e talvez vocês estejam cansados, mas se eu estou vendo aqui que muitos, se não a maioria, se manteve firme aqui desde o começo, apesar que foram 2 horas, e com vontade de ouvir, vontade de tirar suas dúvidas e tal, então isso me deixou muito contente, mas para não deixar tão cansados vocês, então hoje a gente para por aqui. Se vocês tiverem vontade de continuar ou este assunto ou de ouvir sobre qualquer outro assunto, por favor, mandem as suas perguntas, talvez a gente tenha mais perguntas aqui no chat, ou mandem a sua sugestão, a vontade de ouvir sobre algum assunto, e a gente organiza mais palestras agora, ainda nessa semana, nas próximas 2 semanas. A gente pode fazer isso sim, estamos aqui disponíveis para você, mandem suas perguntas ou vontade de falar ou ouvir sobre algum tema específico, a gente organiza aqui, tá bom? Então mandem no chat, se vocês tiverem o contato de como vocês souberam dessas palestras, mandem suas perguntas, a gente tem o Facebook do XD. Aliás, Pedro, escreve aí o Facebook do XD e o WhatsApp do XD também, se eles quiserem anotar, para mandar as perguntas ou a vontade de palestras. Se vocês quiserem mais palestras ou mais perguntas, a gente manda respostas ou a gente organiza essas palestras sobre qualquer assunto que vocês acharem que for benéfico para vocês. Tá bom? Se vocês quiserem abrir o vídeo, antes de falar um tchau final, abrir o vídeo, aí a gente consegue ver todo mundo. 뭐야? 나 나서 그 시야 되는 나봐서 펜도 요바이나 아니 저도 가디 뒤서 요바이나 나서라데 가서 제가 저기 저바이나 나서 돈이 난 나봐서야 니버거 아니 가서 그러니까 도도지 뭐 대양 가르스 되가서 아니 오케이 저 아니라다 되네 저는 좀 너무 지가 페터 페마 도르지 이제 페 그니 니가 당해서 해보기 없어요. 문이 정보이 저는 줄래야 나서 양지 시야지가 펜도 요바이나 아니 저는 저 어디들이 지 쉐로지 조지들이 지네 쉐로지 하나 지워지네 제로지라다 아주 처음이 돈이 컨셉도 쇼스 아니 아니라 투지치 페터 양 뭐봐 저는 저 네. 야, 그래서 나서 좀 투지치 Bom, então, ele só refraseou a mesma coisa que a gente tinha falado antes, que o que vocês quiserem que a gente fale aqui, a gente fala, a gente organiza, organiza para 1 dia, 2 dias depois, a gente consegue organizar isso, manda o link e a gente se reúne de novo essa semana ou semana que vem, a gente pode fazer isso, ou então, não só nessas 2 próximas semanas, ao longo do ano, a gente consegue organizar. Eu não falo português, só falo tibetano, mas a gente tem 2 pessoas que conseguem traduzir super bem aqui para o português, que é desde a Anne Lamonja, quanto o Pedro, né, que está aqui com o Facebook aqui do Peace of Mind, que agora ele está aí no Brasil, mas ele volta aqui para a gente daqui a pouquinho, né, mãe? Então, são 2 pessoas que realmente conseguem, são 2 conterrâneos de vocês, 2 brasileiros, que estão estudando aqui com a gente e conseguem fazer essas traduções, e com certeza é uma grande ponte para o Brasil e para todos vocês. Então, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, tem algumas carinhas conhecidas aqui, seja que já vieram aqui, ou quando eu fui para o Brasil eu já encontrei com vocês, então estou muito contente. Mandem as perguntas, solicitações e a gente organiza mais palestrinhas, tá bom? Agora a gente dedica. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau para todo mundo. Obrigada, bom dia ao Daniel. Oi, André. Estou com fome. Obrigado, Pri. Estou com fome. Cadê? Estou com fome, ele está perguntando. Tchau. Tara. Tchau, tchau. Tchau, Coca. Tchau. Pedro, salva as mensagens. Tá. Tchau, gente. Fiquem bem aí. Qualquer coisa, nos encontramos Obrigada, logo mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ju, obrigada também. A Julieta, que
pediu essa palestra de hoje. Obrigada, obrigada mesmo. Fiquem bem. Tchau, gente. Tô com fome. Ah, tô com fome aqui, ó. Ah, Ninja. Abre seu microfone. Eu não sei cadê o Paulo? Cadê o Paulo? É o Pedro. André, vem aqui, vem cá como é que desorganiza aqui. Ai, que O Pedro, ele delícia. baixa, ele desativa, não tem problema. Silvia, tchau, fica Ouviu. bem. Beijo, viu? Ouviu, Tchau, a tchau. Lucy, Ângela, Maria Lu.